Olá, pessoal. Hoje eu tô aqui para tratar de um assunto que as pessoas dizem sentir muita dificuldade, que é logaritmo. Eu vou usar como base um material que meu professor de matemática preparou no começo do ano para minha sala e um site que detalha como é feito o cálculo do logaritmo de um número. O logaritmo serve para facilitar, ajudar, né, a resolução de algumas equações exponenciais, né? Quando a gente tem, por exemplo, 27 igual a 8. Não tem como a gente igualar a base, afinal um número é ímpar, o outro é par. Então, o logaritmo está aí para isso, né? Para facilitar. A definição é: chama-se logaritmo de um número n maior do que zero numa base a, com a maior do que zero e a diferente de 1, o expoente x a que se deve elevar a base para que a potência obtida seja igual a n. Ou seja, a base não pode ser menor do que zero e nenhum. E o logaritmando, né, que é o n, também tem que ser maior do que zero. Por que o a não pode ser 1? Por que a base não pode ser 1? O zero não precisa explicar, né, porque contas com zero, qualquer uma geralmente é zero, né? Por exemplo, se a base, por exemplo, zero ao quadrado, zero ao cubo, vai continuar sendo zero. E nenhuma equação exponencial dá zero, porque até se a gente for elevar, por exemplo, 2 elevado a zero, dá 1. Então, não tem o zero. E o a tem que ser diferente de 1, porque se a gente elevar o 1 a qualquer número, né, se a base for 1 e eu colocar 2, 3, 8, qualquer número vai continuar dando 1. Então, a gente lê assim: log de n na base a. Às vezes, esse a aqui, né? Esse n é um número, né? Tipo, pode ser log de 2, log de 3, log de 40, qualquer número. Contanto que seja maior do que zero, né? Tem que lembrar disso. Se a gente aparecer em um exercício, né? A gente for resolver alguma conta e não tiver o a ou não tiver nenhum número, é porque é 10, né? Ele não é colocado, mas geralmente vai ser 10, né? Eles geralmente em exercício de vestibular, se eles forem pedir ou se eles forem apresentar, né, os dados, né? Geralmente eles dão, por exemplo, log de 3, né, aproximadamente 0,477, eles vão colocar isso e vai ser na base 10, né? Porque é a mais comum. Então, se não aparecer nenhum número embaixo do log, é porque é 10. Bom, o número n é chamado de logaritmando, a é a base e x é o logaritmo, ou seja, o x é a resposta, né? E é o que a gente está procurando, o logaritmo. Geralmente, a gente não lê logaritmo de n na base a. A gente lê log de n na base a. E aí, aqui tem alguns exemplos, né, de como a gente pode calcular. Como que a gente calcula o log de 64 na base 4? A gente tem que pensar em um número que, se é o 4, né? Aqui no caso é o 4. Que número a gente eleva o 4 para dar 64? Não é o 3? Então, o log de 64 na base 4 é igual a 3. O mesmo vai acontecer com esses exemplos. Ó, por exemplo, esse aqui. Não tem nenhum número embaixo, ou seja, a base é 10. Então, que número elevado a 10, que eu posso elevar a 10, que vai dar 100? 2, não é? Aqui, nesse site, ó, como calcular um logaritmo, né? Aqui, ó, qual o valor do log de 81 na base 3? Olha aqui, tá vendo, ó? Você vai elevar, o resultado você chama de x, e você vai elevar essa base a x. Para você encontrar o valor, né, de uma forma mais fácil, eles geralmente não vão dar um número grande, né? Vão dar um número pequeno,
mas não vão dar um número com o resultado exato. Aí, a gente faz um MMC, ó. Aí, né, vê quantos números tem. Aqui o 3 se repetiu 4 vezes, né? Então, vai ser 3 elevado à quarta. Então, o log de 81 na base 3 é igual a 4. Para resolver isso, a gente tem algumas propriedades, né? Que tornam mais fácil, porque nem sempre vai vir assim. Às vezes ele vai vir em forma de conta, de uma conta de adição, de subtração. Ah, esqueci de falar disso, ó, consequências da definição. Se eles estiverem pedindo o log de 1, né, seja qual for a base, se o n for 1, a vai ser elevado a zero. O logaritmo pode ser zero, né? O que não pode é o a e o n. Então, ó, tá vendo? A elevado a zero vai ser igual a 1. E se o logaritmando for igual à base? O logaritmo vai ser igual a 1. Por quê? A elevado a 1 vai ser igual a A. Se aqui fosse um 2, 2 elevado a 1 ia ser 2. E se tiver uma potência logaritmando? O expoente dessa potência, aqui no caso é o b, vai ser a resposta. Porque vai ser a elevado a b, que vai dar a elevado a b, ou seja, vai igualar. Então, vai continuar sendo b. Aqui tem um cálculo, ó, de logaritmo. Aqui, quando a gente aprender as propriedades, vai ficar mais fácil resolver. Então, eu vou explicar como que funcionam as propriedades. Existem outras propriedades, né? Só que as mais comuns, as que a gente mais usa, são essas. As outras são derivações dessas. O logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos de cada fator, ou seja, tá aqui. Se a gente tiver uma multiplicação no logaritmando, a gente vai separar por uma adição. Aqui, ó, m vezes n vai ficar log de m na base a, né? A base sempre vai se manter igual, mais o log de n na base a. Vamos supor, se aqui o m fosse um 3 e o n fosse um 2, seria log de 3 mais log de 2. A resposta desse mais a resposta desse é a resposta desse aqui. A mesma propriedade serve se fosse o contrário. Se no exercício aparecer log de m mais log de n, é como se tivesse voltando. É como se ele já tivesse fatorado isso aqui, ó. Tá bom? A próxima é, o logaritmo de um quociente é igual à diferença entre o logaritmo do numerador e o denominador. Ou seja, o numerador é esse aqui, o m, e o denominador é o de baixo, né? Para quem não lembra. A divisão vai ser, aqui ela vai ser resolvida pela forma de uma subtração. Primeiro vem o numerador, depois o denominador, perdão. A base igual, né? Como eu disse, a base sempre vai se manter igual nos dois. Então, vai ficar log de m menos log de n. A mesma coisa, como eu disse ali em cima, também serve para a volta, se fosse o contrário. A próxima. Essa é a mais importante, a gente chama de regra do tombo. O logaritmo de uma potência é igual ao expoente multiplicado pelo logaritmo da base da potência, ou seja, aqui parece um pouco com aquela consequência da definição que eu falei, né? Se aqui fosse A e aqui um B, a resposta seria B. Mas aqui, o logaritmando e o que está elevado a um expoente são diferentes. Então, o que a gente faz? Esse expoente P, a gente joga ele, passa ele multiplicando lá para frente. Então, vai ficar P vezes o log de N, né? A gente vai resolver o log de N e multiplicar pelo valor que estava no expoente. Geralmente é um valor inteiro, né? Não vai aparecer, por exemplo, 0,01
14. É um valor inteiro que geralmente aparece. Essa aqui é quase parecida com essa, né? O logaritmo de uma raiz é igual ao inverso do índice da raiz, né? O inverso, ó. Aqui a gente sempre trabalha como se fosse p elevado a 1, né? O inverso vai ficar 1 sobre p, multiplicado pelo logaritmo do radicando, ou seja, é quase parecida com essa, tá vendo? É só a gente inverter. Aqui também a gente pode transformar, né? Esse número, ele tá dentro de uma raiz, a gente pode transformar ele numa potenciação. O que que a gente faz? Vamos lembrar das propriedades de potência. Aqui dentro seria como se fosse 1, n está elevado a 1. Poderia ser um 2, poderia ser um 3. A gente inverte esse número que está aqui dentro, no caso é 1, vai para cima e esse p vai para baixo. Tem uma regra que me falaram que chama a regra da chuvinha, que seria, por exemplo, o p está na chuva, pensemos assim, né? E esse 1 está escondidinho. A gente troca, quem vai se molhar é 1 e o p vai ficar coberto, vezes o log de n, ou seja, quase é a mesma coisa que essa daqui. Porque se a gente transformar esse número, né, como eu disse, na regra da chuvinha, ficaria n elevado a 1 sobre p, aí a gente joga esse 1 sobre p aqui para frente e vai ficar a mesma coisa. Essa outra aqui, ela não é bem assim uma propriedade, né? Ela é um jeito de resolver um logaritmo assim, por exemplo, log de 3 na base 2. É um jeito mais fácil, né? O logaritmo de um número n, ó, n maior do que zero, numa base a, é igual ao quociente entre o logaritmo de n e o logaritmo de a, na base b, qualquer que seja b, respeitando a regra da base, né? O b tem que ser maior do que zero e b tem que ser diferente de 1. Ou seja, log de n na base a. Às vezes, o exercício vai apresentar esses, como eu falei, o log de 3 e o log de 2 para você calcular o log de 3 na base 2. Então, você escolhe uma base. É muito comum o exercício apresentar com a base 10, né? Já que ela é a mais utilizada. Então, escolha a que o exercício der. O exercício não está dando, por exemplo, o log de 3 à toa. É porque você vai precisar usar. É muito aquela, por exemplo, se você não usa é porque está errado, né? É claro que há exceções, mas é muito comum eles darem, né, para ajudar, porque vai precisar. E é um negócio que, assim, não precisa decorar. Você acaba decorando assim, né, como uma consequência, mas não é algo que não precisa decorar para o vestibular. Então, aqui, ó, o logaritmando vai primeiro, depois vai a base. Então, ó, a base tem que ser igual para os dois, né? Então, vai ficar o log de n na base b dividido pelo log de a na base b. E aí, aqui, né, se você tivesse o log de 3 e o log de 2, era só dividir os dois que ia dar uma resposta. Às vezes, nem precisa simplificar isso, né? Não precisaria dividir o 0,477 pelo 0,301. Se eu não me engano, esse é o log de 2 na base 10. Você poderia deixar na forma de fração mesmo, né? Os exercícios às vezes não cobrariam uma divisão, porque é um número muito difícil de dividir, né? Um número, ele é pequeno, mas ao mesmo tempo ele é grande. Aqui tem alguns exemplos que eu vou mandar, né, numa lista de exercícios. E essa foi a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. E eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e bons estudos!